Olá pessoal, aqui Natan mais uma vez. A gente vai dar continuidade à nossa exposição no Evangelho de João. E dessa feita a gente está no capítulo 2, né? E na semana passada a, a Lohane, né, ela fez a exposição do capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 12, que falava a respeito do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. E interessante notar que Jesus, provavelmente foi convidado por estar na casa de Natanael, né? Para essa festa ali. Então, Jesus ele opera seu primeiro milagre, mesmo que a princípio ele tá um pouco relutante, porque não é chegada a hora dele, no sentido de que o seu ministério, né? Quando se tornasse público, ficaria mais próximo da sua partida, enfim, por causa da perseguição. Mas ele opera aquele milagre e transforma o que seria uma vergonha, o que seria um momento de tristeza, porque o vinho era alegria, né? Representa a alegria. Ele faz com que se torne um momento até de surpresa para o mestre Sala, porque o vinho dele é melhor, né? E foi exposto o texto do 1 ao 12, e dessa feita a gente vai tratar a respeito de, do versículo 13 até o versículo 23, ou melhor, 22, né? Do 13 ao 22, tá? Que diz assim, vamos para o texto. Tá aqui, a minha versão é a Almeida atualizada. Diz assim: estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário. Em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bom, para a gente entender melhor a respeito desse texto, né, que fala sobre a epígrafe, né, fala sobre a questão de Jesus purifica o templo, mas a gente precisa entender alguns aspectos referente a o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, qual que é o pano de fundo desse texto, o que o que Jesus é indagado, por que que ele é indagado daquela forma, tá? E o que que ele quer dizer com a sua resposta. Tá bom? Então a gente vai tratar sobre esses três pontos aqui hoje. É muito importante. Talvez eu gaste um pouquinho de tempo a mais, tá? Mas é muito importante para a gente entender não só o contexto do texto imediato, mas também o livro ou o Evangelho de João, ok? É muito interessante a questão de que nós estamos tratando do Evangelho de João, que
traz uma perspectiva diferente a respeito do mesmo Cristo, corroborando, não contradizendo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelista João, ele está contribuindo da sua maneira, do seu modo, sobre a pessoa de Jesus, para acrescer os três sinóticos, certo? E dentro dessa perspectiva de João, ele quer trazer um Deus, um Senhor, né? Um Messias, que não só é Messias, não só é rei, não só é sacerdote, não só é servo, mas ele é Deus, né? Então nós vemos que a perspectiva de João é que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é divino. Só que há também uma perspectiva de João interessante que trata que Jesus, ele é o substituto do templo físico. Nós vamos ver a perspectiva de João é que Jesus, ele é o templo agora, não só o templo no sentido de estrutura, porque isso não quer dizer só nesse quesito, mas de santuário. Essa versão aqui traz santuário e é interessante isso. Há uma perspectiva de João de falar de um Jesus, de um Cristo, de um Messias, que representa, ou não só representa, mas ele é o santuário agora. Veja que nós vamos tratar sobre uma perspectiva de que a importância do templo para o povo judeu, a importância do sacrifício, a importância do culto. E agora, o que Jesus está dizendo, em tom de não só de querer falar eu sou agora o santuário, né? Mas no sentido de trazer uma crítica àquele povo que está o indagando. E não só aquele povo que está o indagando, né? Mas aqueles cambistas, aqueles que estão vendendo no templo. Agora, Jesus está apontando para algo, lógico, na pena de João, João está descrevendo isso de forma bem concreta, e quem lê, principalmente quem é judeu, entende de uma forma muito tranquila. Pode crer ou não crer, mas entende de uma forma muito tranquila o que João está querendo dizer. Porque a representatividade do templo para os judeus é algo que, para eles, não tem. Ah, como é que eu posso dizer? Não tem uma coisa mais importante que representa o seu Deus, ok? Que representa o seu Deus, do que o templo. Que não só representa o seu Deus, a pessoa do Deus a qual eles servem, mas principalmente é a morada, é onde esse Deus ele habita. Então veja bem, esse texto, esses versículos, eles trazem uma profundidade que não dá para a gente falar de forma ah, simples, não dá para a gente falar de uma forma muito, como é que eu posso dizer assim, de uma forma muito, né, rasa, essa é a palavra, de uma forma muito rasa, de forma alguma. Por quê? Senão a gente não entende qual que é a representatividade
qual que é a importância desse templo para esse povo judeu, tá? Então, quando a gente está tratando a respeito do templo, quando a gente está tratando a respeito desse monumento, dessa estrutura, ok? Desse monumento chamado templo, dessa estrutura, de todo esse ambiente que cerca o templo. Quando a gente está falando disso, nós estamos tocando em algo que é sagrado. Não é só sagrado, é uma coisa, é a coisa mais importante para um judeu ortodoxo. É o templo. Eles olhavam para o templo e viam a presença de Deus lá, a morada, a habitação do Deus Todo-Poderoso, do Yahweh, do Yahvé, ok? Do eu sou. Imagine que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O grande eu sou, nós servimos esse Deus. Nós somos servos dele. E nós sabemos a grandeza e a magnitude desse Deus, por quê? Porque ele se revelou a nós por intermédio desse povo, que é o povo judeu, que é o povo hebreu, né? Ele se revelou ao mundo. E não só isso, através da minha nação, né? Trazendo como eu sendo um judeu, através da minha nação, através de mim, através da minha descendência, através dos meus antepassados. Deus se revela, Deus se mostra ao mundo. Deus escolhe esse povo para ser seu. E agora, onde ele habita, essa é a mentalidade judaica. Agora, onde ele habita, eu consigo olhar a casa, a habitação desse Deus, a moradia, que é lá em Jerusalém, que é lá no templo. É um lugar geográfico. Entende? Essa é a questão judaica. Entenda que Deus, ele sempre, né, por intermédio da sua palavra, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós entendemos isso. A grandeza de Deus, ela não cabe num lugar geográfico. Mas para um judeu, Deus não se revela em outro lugar. Deus não habita em outro lugar. Deus não mora em outro lugar. Entenda que, assim, na terra, o lugar onde Deus mora, o lugar onde Deus habita, Deus se revela, o lugar onde a sua glória é vista. É naquele local. Tá dando para entender, gente? Vocês estão entendendo a dimensão da questão aqui? O templo, ele não é só simples e pura simplesmente uma igreja, um local de culto. Não é pura e simplesmente isso. É a morada do Deus Altíssimo. Deus, ele mora ali, ele habita ali. E onde ele se revela, onde os céus. Enterwright fala isso, né? Onde os céus se encontram com a terra, onde Deus, o divino, se, se revela e se encontra com os seres terrenos, digamos assim, e revela sua glória. É lá no templo. Então, quando Jesus ele traz essa crítica, quando Jesus ele fala o que ele falou, traz muitas implicações para quem crê e para quem não crê. Para quem recebe esse Senhor como sendo o Messias, o Mashiach enviado, tanto para quem não recebe. Traz algumas implicações, nós vamos tratar isso. Então vamos lá. Dando essa atitude de introdução, a importância desse templo para o povo judeu. Agora está próxima, né, a Páscoa dos judeus.
Jesus foi para Jerusalém, estando próximo à Páscoa dos judeus. Gente, para nós entendermos, não entenda o capítulo 2 a partir do versículo 13, como a continuação do versículo 12, tá? Não há essa continuidade, ok? Por mais que o termo ali é um termo de fluidez, não é de continuidade, no sentido cronológico. Eu entendo que a purificação do templo é a mesma que é retratada nos outros três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? O Mateus capítulo 21, o Marcos o capítulo 11 e o evangelista Lucas no capítulo 21 também, se não me falha a memória, tá? Mas eu acredito que seja os momentos finais de Jesus, a última semana dele, no domingo da última semana, né? Ele entra em Jerusalém, de forma gloriosa, como rei, montado no jumentinho, de uma forma que as pessoas jogam as suas roupas, jogam é, ramos de palmeiras e gritam hosana nas alturas, bem-vindo ao que vem em nome do Senhor, né? Recebem ele como rei e ele entra em Jerusalém montado nesse jumentinho, né? E ele vai para o templo, enfim. E é dito para ele, olha, você não tá vendo as crianças o que elas estão falando, né? Que chamando Jesus de rei, falou, ó, se elas pararem, as pedras vão clamar, né? Você não viste que está escrito que das crianças suscitaste o louvor, não é verdade? Então, assim, é nesse contexto da última semana de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, essa sua crucificação, do seu martírio. E o que está ocorrendo nessa última semana? Essa última semana, ela está é, próxima à Páscoa, ok? Porque nós sabemos que Jesus ele é crucificado na sexta-feira da Páscoa, né? Então, não precisa entrar em detalhes, a Páscoa do judeu está lá em Êxodo capítulo 12, né? Êxodo capítulo 12. Eu não preciso entrar nesse detalhe, né, de como era a Páscoa, da questão do povo saindo do Egito, né? Isso aí já está bem fresco na memória de vocês, né? Bem tranquilo nesse ponto. A Páscoa judaica, ela é bem tranquila para vocês. Acredito que não tem dificuldade, né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a Páscoa está próxima, né? Jesus ele vai para Jerusalém para participar da Páscoa. Ele como bom judeu, né? E o que ocorre? Ele, ao chegar no templo, o que está acontecendo? A festa judaica da Páscoa era a festa principal. E era por obrigação dos judeus que estavam longe, né, na diáspora, eles teriam que vir a Jerusalém. Pelo menos três festas, mas a judaica, a festa da Páscoa era a principal. Eles vinham para Jerusalém. Então, o que acontece? A cidade está lotada. E, por causa disso, algumas pessoas, né, com autorização dos sacerdotes, enfim, daqueles que detinham o poder do templo, né, o poder religioso, o poder político também, que estava entrelaçado ali, eles autorizaram algumas pessoas, né, para fazer negócio no templo. E eram pelo menos dois tipos de negócios ali, né? Era a venda de animais, ok? E também o câmbio, né? A troca de moedas para até ofertar no templo, enfim. Então, Jesus ele chega no templo e provavelmente no pátio dos gentios, porque era a parte mais externa do templo. O que que acontece ali?
Jesus ele entra, chega e ele se depara com essa situação, tá? De que estão vendendo, estão fazendo comércio, estão vendendo bois, estão vendendo ovelhas, estão vendendo pombas, estão fazendo câmbio, trocando moedas. Por quê? O pessoal que vinha de fora trazia a moeda, né, romana. E aí, eles trocavam por uma moeda chamada típica, se não me engano, é esse o nome, é, que era uma moeda que era, digamos, a prata dela era melhor, ela tinha uma. E era que tinha as ofertas do templo, ofereciam-se no templo ofertas, tá? Então, assim, eles faziam esse câmbio, né? Porque se exigia essa moeda para oferta, era normal ali ter esse câmbio, né? Então tinha os cambistas, que fazia essa troca dos pessoal que estava vindo para oferecer o seu sacrifício. Então, eles trocavam as moedas, compravam animais, né, para oferecer em sacrifício, para dar alguma oferta do templo, que era tinha uma oferta anual, né, digamos assim, um imposto anual, questão de pagamento de oferta anual. Então, muitas pessoas até dividiam entre duas pessoas, dois judeus iam lá e faziam esse tipo de câmbio, tá? Porque era cobrada uma taxa para esse serviço, né? Então, assim, a, Jesus ele chega no templo e ao se deparar, não que ele nunca não tinha se deparado com isso anteriormente, mas agora eu acredito que é um momento propício, talvez, ou então ele se indignou porque não havia mudança, talvez isso, não posso dizer ao certo, porque de fato Jesus fez isso nesse momento, mas a, a questão aqui é que sempre houve, né? Eles se aproveitaram dessa situação de vir pessoas de fora, né? Até mesmo estrangeiros, não só judeus da diáspora, mas estrangeiros também, e eles se aproveitaram disso. Para o quê? Para ganhar dinheiro, porque o cara saía lá da África, o cara saía de outro lugar, né, longe, e aí vinha trazendo animal, era mais fácil chegar no templo, ter um animal lá. Então, eles faziam muito isso, tá? De vir comprar o animal na hora para a festa da Páscoa, para poder oferecer o seu sacrifício, a sua oferta, não só na festa da Páscoa, mas principalmente a festa da Páscoa. Então, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Então, tinha as mesas lá, tinha os animais, tinha essas mesas dos cambistas, onde eles estavam, né, trocando dinheiro ali, as moedas, enfim. Então, o que que Jesus faz? Jesus ele pega um chicote, faz um chicote de corda e começa a expulsar todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. Jesus, ele. Porque o que que acontece? Gente, vamos imaginar aqui. Não é que Jesus ele bateu nas pessoas que estavam lá, com chicote, pegou para bater nas pessoas, não foi isso. O que acontece? Tinha muitos animais, não é verdade? E, poxa, para você tirar um boi, você tirar uma vaca, ah, você tirar ovelha, pomba, pomba até que nem tanto, mas somente os bois, né, ovelha, essas coisas, às vezes você tem que, né, bater ou, sei lá, né, atiçar ele de alguma forma para ele sair, não é verdade? Então, assim, Jesus ele fez aquilo para espantar mesmo os animais, afugentar com os animais dali, ok? E aí, automaticamente, derrubou as mesas também, virou as mesas, aí sim, ele virou as mesas, tá? Derrubou as mesas dos cambistas, derrubou o dinheiro, e para que eles fossem embora dali, para espantar mesmo, para tirar aquilo lá. E ele explica por que que ele fez isso. E disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio, tá? Então, assim, em outras passagens está a questão que ele fala, né, a minha casa, a casa do meu pai, né, a minha casa será chamada casa de oração, né, e você faz elas de covil de negócio, né? Faz dela um lugar de negócios.
porque essa é a expressão mais cabível, não é covil de ladrões, mas é covil de negócios. E essa crítica de Jesus, ela não tem a ver com a questão moral, no sentido de que eles estavam roubando as pessoas, de que estavam extorquindo. Sabe, a questão aqui é uma questão de negócios. Guarde isso. Essa questão do negócio. Por quê? O templo, o templo é lugar para adorar a Deus. Qual que é o intuito do templo? É adorar, é você ir lá onde Deus habita, né? A habitação de Deus, e você adorar a Deus, levar o seu animal para sacrifício, levar a sua oferta, né? Levar o seu dízimo, e você adorar a Deus, e você ir com um espírito voluntário e aberto para adorar. Você ir com o intuito de adorar ao Senhor seu Deus, a Yahvé, Adonai. Mas o que estava acontecendo agora? Os cambistas, esses mercadores, esses, né, negociantes, eles estavam no lugar de das pessoas irem adorar, tá havendo negócio, entende? Agora vamos conjecturar aqui para entendimento melhor. Vamos supor que ali onde tem a feira, né, aqui de Cotia, né, a feira de Cotia, perto ali da prefeitura, ao redor da prefeitura ali, tem a feira, certo? Vamos imaginar que antes de ter a feira ali, antes de ter a feira, existia uma igreja. Entenda isso. Existe uma igreja. Na estrutura ali, existe uma igreja. Vamos supor, no lugar da prefeitura ali, é uma igreja, certo? E aí, todos os domingos, pela manhã, o pessoal vai lá para o quê? Adorar a Deus, né? Prestar um culto ao Senhor, seu Deus. Mas o que acontece? Vai passando um tempo, começa na porta dessa igreja, na rua ao redor, a porta, começa, vem um feirante, coloca sua barraquinha, certo? Coloca sua barraquinha lá na calçada e olha a pera, olha a pera, pera, R$ 2. Começa a vender. Aí, o que que acontece? O camarada vai entrar na igreja, vai ter uma pera lá. Aí fala, caramba, meu, vamos, uma uva, né? Ah, beleza. Na igreja hoje é ceia, então, assim, vai ter um banquete lá, vai ter, né, a ceia e eu preciso levar alguma coisa, né? Preciso levar uma uva tal para ter, porque vai ter uma ceia depois lá, além da ceia do Senhor, vai ter outra ceia, enfim, tal. Então eu já aproveito, eu não preciso comprar durante a semana, eu vou lá, o cara tá vendendo a uva na porta, deu para entender? Aí eu pego, vou, compro a uva, vou pro culto. Na outra semana, não tem só uva. Na outra semana, tem um cara vendendo pão. Na outra semana, tem um cara vendendo banana. Na outra semana, tem um cara vendendo. Deu para entender? Quando se nota, passou um ano, sei lá, 6 meses, 3 meses, 4 meses, 8 meses, tem uma feira do lado, aos arredores, na entrada na igreja. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Você acha que esse culto vai ser válido? Você acha que esse culto. Por quê? Porque há muitas interferências. Você está lá dentro glorificando a Deus, o cara está lá fora vendendo uva. Tá lá gritando, olha a uva. A outra tá, olha o pão. A outra, olha a banana. Deu para entender que o foco passou a ser agora não
a adoração a Deus. E o que que era pior que a crítica que Jesus vai fazer mais para frente? Que nós lemos aqui, né? Não faço na casa de meu pai casa de negócio. É que a autoridade judaica, ela autoriza. E ela não faz questão que está tendo comércio na habitação do Senhor. Talvez, tá levando algum... Talvez, não sei. Mas eles fazem da casa do Senhor um negócio. A casa é de oração, é para ir para adorar, para prestar seu culto, para fazer as orações, para você prestar o seu culto ao Senhor. Mas agora não tem mais culto, entenda. A atenção maior não é para o culto, entende? Agora não há esse coração voluntário mais, não há essa, como é que eu posso dizer, esse interesse, a vontade de prestar um culto genuíno, verdadeiro. Pelo contrário, virou negócio. Você vai, tem que comprar meu animal lá para oferecer. Aí tem um cara que vende, beleza, que maravilha, vamos lá. O intuito do culto, ele é deturpado, entende? Agora, o que que está acontecendo? As pessoas estão entrando e a porta de entrada é o negócio. A porta de entrada é o animal berrando, a porta de entrada é o cambista gritando, a porta de entrada é o outro vendendo. Deu para entender? Então, o que que Jesus está criticando? Vocês estão fazendo da casa do meu pai. Vocês não falam que é a casa do meu pai? Vocês não falam que aqui é a habitação do meu pai? Aqui é a morada do meu pai, a morada de Deus Pai? Vocês estão fazendo dela covil de negócios. Vocês estão fazendo dela negociata, ao invés de vir com o propósito de adorar. E outra, no pátio dos gentios. Então, olha o espaço reduzido. Já não tinha tanta abertura, né? O gentil já não tem tanta abertura. E ainda assim, o lugar dos gentios, o pátio dos gentios, está sendo um lugar de negócios. Essa é a crítica, tá? Não é uma questão moral pura e simplesmente de eles estão eles estão vilipendiando, né? Eles estão roubando. Não é essa a questão. Podia haver? Podia. Mas Jesus não está criticando isso. Jesus está criticando que eles substituíram o foco do culto por negócios, para ganhar o dinheiro, para ter lucro. Entende? Então, isso é fundamental, porque Jesus está dizendo para eles voltarem ao culto, para eles voltarem àquilo que era primordial no templo. O que é primordial no templo, meu Deus do céu? É prestar um culto de adoração a Deus. E o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo animal, eles estão trocando moedas, eles estão fazendo câmbio. Deu para entender? Jesus, ele fica irado com isso. Aí, os discípulos olham e se lembram da passagem de Salmo 69. Vamos ver se eu acho aqui, vamos ver aqui, ó. Salmo 69. Vamos botar aqui, deixa eu ver. Não vai dar por aqui não, gente. Desculpa aí que esse note é complicado. Ok. Vamos ver aqui se agora vai. Acho que agora vai. Vamos lá. Salmo 69. Salmo 69. Isso é isso mesmo. Salmo 69. Salmo 69.
Gente, perdi o versículo. Meu Deus do céu. Hum, perdi o versículo aqui, pessoal. Só um instantinho aqui. Acontece. Acho que para a gente não ficar perdendo tempo, ok? Então, vamos lá. Salmo 69, o 9. Então, aqui, vamos lá. Salmo 69, 9 aqui. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Então, os discípulos olham para aquela situação, para aquele momento, veem o ato de Jesus de, de criticar, de expulsar os animais, de derrubar as mesas, expulsar os que estavam vendendo, de expulsar os cambistas dali e dizer: olha, vocês estão fazendo na casa do meu pai negócios, ao invés de virem prestar seu culto. E então, o que que eles entendem? Eles olham para o Salmo e vê a questão do zelo da casa. Vê a questão do zelo, entende? Eles fazem essa alusão a Davi, quando ele diz que o zelo da tua casa, né? Ele era perseguido pelo zelo que ele tinha pelo templo, né? O contexto do Salmo 69 é esse. Davi, ele está falando que ele tem ele tem problemas, ele é perseguido porque ele zela pelo templo, ele tem um zelo pela casa do Senhor, pelo templo, enfim. Então, eles olham para essa questão do zelo. A questão da tua casa me consumirá já é uma outra questão, porque fala a respeito da morte de Jesus, já é outro sentido, e aqui eles não, até então, eles não entendem isso, só depois da morte e ressurreição de Jesus mesmo. Mas a questão do zelo pela casa de Deus, aí sim, eles olham e entendem isso, falam, olha, e faz lembrar. Então, o que que eles entendem? Esse cara é o Messias, porque eles fazem uma alusão a um texto de Davi, e Jesus, ele é visto como essa descendência de Davi pelos seus discípulos, quando eles atrelam esse texto, tá? Então é importante isso. Então, o zelo da tua casa me consumirá, os seus discípulos lembraram dessa passagem do Antigo Testamento, tá? Então, o que que está acontecendo agora? Eles estão olhando para Jesus, vendo aquela situação, estão aderindo a Jesus um poder messiânico, estão aderindo a Jesus uma pessoa divina, uma pessoa que é o Cristo, que é ungido do Senhor, porque ele fala, poxa, é descendente, é da descendência de Davi. Davi, ele trata sobre isso, ele fala do zelo do seu templo, certo? Ele fala isso. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão fazendo essa alusão porque eles entendem que Jesus ele é o Messias, tá? Ele é da descendência de Davi, ele é o rei esperado, ok? Mesmo que bem camuflado ainda. Mas ele se lembra dessa passagem e faz essa alusão. É interessante isso, porque ao longo dos evangelhos, nós vemos que os discípulos olham para Jesus, o discípulo vê que Jesus é o Messias, outros acreditam que ele é, mas no decorrer do ministério de Jesus, eles já têm dúvida, já não têm certeza, já não entendem o que Jesus fala. É bem complicado. Eles só têm a fé de fato plena depois que Jesus morre, ressuscita, aparece para eles e volta para os céus. Então, isso é bem complexo e João ele trata sobre essas questões, né? Lembrando, aqui nós entendemos que Jesus está na última semana dele. E mesmo assim, ainda assim, os discípulos só foram crer de fato, entender de fato as questões que Jesus falava, toda a proposta do evangelho que Jesus trouxe, depois que ele ressuscita, ok? Então vamos lá.
o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Veja, ah, os judeus estão pedindo um sinal no sentido de autoridade, tá? Para comprovar a autoridade de Jesus, porque quem que é os donos do templo, né? Os responsáveis do templo é o Sinédrio, são sacerdotes, né? São os levitas, mas principalmente a questão sacerdotal ali, né? Os clérigos. Então, o que eles estão pedindo? Ô, peraí, quem que é você aí na fila do pão, como diz hoje? Quem que é você aí? Para você vir aqui, você derrubar os, as mesas, o dinheiro, expulsar, fazer chicote com corda, expulsar os animais, expulsar as pessoas que estão vendendo. Que sinal que você nos mostra para fazer essas coisas? Né? Em que sentido? No sentido de que que autoridade você tem, né? Que autoridade você tem para fazer isso? Só que o que chama atenção é que Jesus ele faz uma crítica ao comércio. Jesus ele faz uma crítica ao que estão fazendo, ao que estão deturpando no templo, e os judeus estão preocupados em saber qual é a autoridade que faz isso. Ao invés de eles se voltarem para a crítica, entenderem essa crítica que Jesus está fazendo e eventualmente se arrependerem dessa crítica, isso é sério, gente. Eles querem saber qual é a autoridade que Jesus tem. Eles querem um sinal. Eles querem um sinal. Cadê sua autoridade? Que sinal você nos mostra? Você entende? Eles deixam de lado a crítica de Jesus. Eles deixam de lado. Isso é muito interessante, gente, porque Jesus está apontando, Jesus está apontando o caminho. Jesus está fazendo uma crítica para apontar para eles qual que é o caminho certo. Vocês estão indo por um caminho errôneo. Vocês estão indo por um caminho equivocado aqui. Porque o lugar de se vender, o lugar de se fazer negócio não é aqui. Jesus, em momento nenhum, criticou eles venderem, mas o lugar onde eles estão vendendo. Deu para entender? Não é errado você querer fazer negócio, não é errado vocês quererem fazer câmbio, mas aqui não é o lugar. O lugar de vocês fazerem isso é em outro lugar. Aqui é lugar exclusivo para adoração. Então, e vocês estão ocupando um espaço que é para os gentios. Eles já têm pouco espaço, vocês ainda estão ocupando. Isso é a crítica dos outros evangelistas, né, os sinóticos, que mostram que Jesus fala a respeito disso. Depois vocês leem. Então, eles estão fazendo o que não é para fazer, no lugar onde que não é para fazer. O lugar é para casa de oração, é para prestar culto ao Senhor seu Deus. É para fazer orações, é para se arrepender dos seus pecados, é para se prostrar diante do Senhor seu Deus. Não. Eles estão vendendo, estão fazendo negócio, estão fazendo cambagem, estão fazendo câmbio. Mas eles não se preocupam com essa crítica. Eles não olham para dentro de si e falam: caramba, nós estamos errados, gente. Não, em nenhum momento. Pelo contrário, né? O orgulho, talvez. Não sei. Não. Que sinal você nos mostra? Né? Que sinal sobrenatural aí você nos mostra? Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Em outras palavras, assim, você quer ter liberdade aqui para fazer isso daí? Mostra um sinal para nós. É o toma lá da cá. Não é assim. Mas Jesus está querendo, não quer mostrar sinal nenhum. Não quer mostrar autoridade de nada. Jesus está querendo dizer que eles estão equivocados. Ok? Aí, em resposta disso, eles querem um sinal. Ô, gente, parece que é novo, mas não é. Isso é muito antigo, né? 2000 anos aí. E hoje, o que que acontece hoje?
dentro das nossas igrejas. Se a palavra, se a palavra, que tá difícil também, mas se a palavra confronta o pecado, não, mas espera aí. Esse cara não sabe nada da minha vida? Espera aí, mas é, eu sou um homem justo, né? Eu não tô fazendo nada de errado. Mas assim, ah, Senhor, se o Senhor me mostrar e fizer isso, eu sei que eu tô errado. Ou melhor, não, Senhor, eu tô andando em santidade, então o Senhor me mostra, me dá um sinal de que o Senhor é comigo, né? Não, aquilo que foi dito na palavra, não, não foi direcionado para mim, foi direcionado para o outro. A minha é essa. Eu preciso de um sinal do Senhor porque eu quero comprar meu carro, porque eu quero comprar minha casa, porque eu quero a minha promoção. Se o Senhor é comigo, me dá essa promoção, me dá um sinal. Deu para entender? Tirou o foco. Não tem nada novo debaixo do céu, né? Salomão disse. Não há nada novo. E parece que ele estava certo. Aí Jesus falar um sinal, né? Jesus lhes respondeu, versículo 19: Destrua este santuário, em 3 dias eu o levantarei. Aqui, Jesus ele falou algo que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada do que ele falou. Entendeu nada. No sentido de do que ele estava falando, o sentido que ele quis trazer, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Ninguém, tá? Nem os discípulos dele, nem muito menos as autoridades que estavam ali perguntaram para ele. Provavelmente, esses judeus, né, que ele está falando, que João está dizendo, é no sentido de autoridades, tá? No primeiro contexto da festa da Páscoa, da festa dos judeus, a Páscoa dos judeus, aí ele pode estar falando de um modo geral, né? Que nasce na Judéia, enfim. Mas nesse sentido aqui, nesse contexto, ok? Ele está falando das autoridades ali. Eles não entenderam nada. No sentido que Jesus trouxe, não. Porque o que que eles falam? Olha só, presta atenção. Versículo 20. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Veja que Jesus fala do santuário. Jesus está falando que ia derrubar ele. Derrubam, né? Ou destruam. Jesus está falando destruam, né? Não é que ele ia derrubar, né? Foi o que acusaram ele lá no julgamento ilegal que ele teve. Acusaram ele de ter falado que ele ia destruir o templo, né? E ia restituir ou reconstruir em 3 dias. Mas Jesus não disse isso. Jesus falou que destruam esse santuário e eu edificarei ele em 3 dias. Por quê? Porque Jesus estava falando do seu próprio corpo. Jesus está falando assim: olha, destrua esse santuário aqui e eu vou construí-lo. E eu vou levantar ele em 3 dias. Por quê? Aí é que tá. Eles entenderam a questão do edifício. Eles entenderam a questão do templo lá. Só que Jesus estava falando do santuário, do seu próprio corpo. Por quê? Porque agora Jesus estava dizendo: vocês não falam que esse daí é morada de Deus? Vocês não têm como morada? É, de fato, é a casa do meu pai, né? Só que agora, esse templo aí, físico, um lugar geográfico, esse templo não vale mais nada. Por quê? Porque o verdadeiro templo, o verdadeiro santuário chegou. Sou eu. Então, vocês vão destruir esse templo, esse santuário que sou eu, né? Vocês vão derrubar ele, mas em 3 dias eu vou levantar. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Em outra passagem, Jesus fala:
Ó, essa geração incrédula e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão um sinal de Jonas. Lembra-se disso? Eles pedem um sinal para Jesus. Jesus fala, não será, vos será dado, em outro contexto, né? Mas senão um sinal de Jonas. Porque o filho do homem, assim como Jonas, vai passar 3 dias e 3 noites nos seios da terra, né? O que Jesus está dizendo aqui? Vocês não entenderam. Vocês não entenderam a crítica que eu fiz. Vocês não entenderam também. Vocês agora não precisam. Gente, vocês não precisam mais oferecer carneiro. Vocês não precisam mais oferecer bode. Por quê? Porque tudo isso apontava para mim. Eu sou o santuário. Não precisa mais. Deus, ele agora se revela por meu intermédio. Gente do céu. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Agora, lembra-se que ele diz para a mulher, nós vamos ver mais para frente, no capítulo 4, a mulher samaritana não é lá, não é cá, não é no monte, não é no templo, mas é em espírito e em verdade. Agora Jesus está dizendo, eu cheguei, não precisa mais do templo, no sentido que agora Deus ele se revela em mim. Eu sou seu filho amado. Por isso que ele disse: destrua esse templo, esse santuário, e eu edificarei. Eu levantarei em 3 dias. Por quê? Porque ele ia morrer. Porque esse santuário dele, esse corpo, ia ser destruído. Mas ia se levantar em 3 dias. O versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Você vê que eles só entenderam isso e creram, né? Depois que Jesus ressuscita. Porque até então nem eles entenderam. Eles estão falando do tempo lá de Herodes, que demorou 46 anos, demorou para terminar o santuário. Não foi nem o templo como um todo, né? Havia algumas partes do templo ainda que precisava ser ah, terminadas, né? Essa reforma que começa provavelmente entre o ano 29 antes de Cristo, é, ela só acaba, essa reforma, ela só vai acabar em 63 depois de Cristo. Curiosamente, 6 anos antes da destruição de Jerusalém, né, da guerra que fez com que o templo fosse destruído. A última vez até hoje não foi reconstruído, mas ah, disso os judeus entendiam, de derrubar o templo e construir de novo, isso os judeus entendiam. Só que era fisicamente, né? Estruturalmente mesmo. É pedra, é madeira, sei lá. É isso que eles estão familiarizados com isso. Mas Jesus está falando de um santuário, que é o seu próprio corpo, que todo esse processo de templo, até as reformas, até as quedas e edificações, tudo isso apontava para ele, para o que ele ia ser, para o que ele é. Só que eles não entenderam. Para eu encerrar aqui, Jesus, ele traz uma perspectiva dizendo que a casa do Pai é lugar de adoração. De que agora, mesmo que nós vamos para até um templo físico, né, na reunião, a gente vai adorar lá, a gente presta um culto ao Senhor aos domingos, enfim. Mesmo sendo assim, mas que a gente tem que adorar em espírito e em verdade, e esse lugar de adoração é para nós nos rendermos a Ele.
É para nós nos prostrarmos diante dele. Não é para ter outro foco, outros objetivos. Meus queridos, o lugar para nós fazermos negócios, o lugar para nós vendermos, comprarmos, sei lá, não é no templo, não é na casa do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. O lugar da gente se reunir socialmente, como clube, como não é na casa do Senhor, na casa do Pai, não é no ambiente de culto. Lá é casa de oração, é lugar de nós nos rendermos ao Senhor, de prestarmos nosso culto, de nós agora sermos esse sacrifício vivo, né? Apresentar um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Jesus faz essa crítica por quê? Porque o foco mudou. Não tem nada novo hoje. Hoje, ao invés de nós nos rendermos ao Senhor em adoração, nós estamos preocupados com a conta, nós estamos preocupados com a dívida, nós estamos preocupados com o menino na escola, nós estamos preocupados com outra coisa. Meus irmãos, ao nos reunirmos na casa do Senhor, é para prestar um culto de adoração a Ele. Nada mais importante. Uns falam, deixa do lado de fora, né, os problemas. Não é esse o sentido, mas é o sentido de ali, o meu foco principal, a minha atenção principal, a minha vida, o meu coração, a minha mente está voltada a agradar esse Deus, a prestar um culto a esse Senhor e não outras coisas. Tem outros que ainda já entrou para a igreja já é um negócio já. O negócio já está lá dentro já. Não está nem no pátio dos gentios, já está dentro do templo mesmo. Meus irmãos, além disso, agora não é o tempo físico que o geográfico que demarca a habitação do Senhor. Agora, o nosso templo, o nosso santuário agora é o Senhor Jesus. É Ele que é o nosso santuário, né? É para Ele que nós prestamos adoração, é para Ele que nós prestamos nosso culto. É diante dele que nós nos rendemos, independentemente do lugar. Mas é claro, nós nos reunimos aos domingos, isso é importante, mas não é lá o lugar físico que está a morada do Altíssimo. Ele habita dentro de nós agora. E o santuário agora, esse lugar santo, o santo dos santos agora, é o Senhor Jesus, é a pessoa de Jesus. Porque o Senhor não pode ser habitado, não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele é o nosso templo agora. Ele é o nosso santuário. É o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que nós possamos guardar isso no nosso coração. E assim como os discípulos, que a gente não espere, né? Os discípulos só depois de Jesus ressuscitou, né? Agora não tem nem mais desculpa, né? Jesus já ressuscitou. Ele já morreu, ressuscitou e foi aos céus. Mas os discípulos, depois dele ressuscitar, é que eles se lembraram disso. E aí creram nele, creram nas Escrituras e creram que ele era o Senhor, o Messias enviado. Guarde essa palavra, meus queridos, e que nós possamos ter em nossa mente, nosso coração, que o intuito de nós nos reunirmos para o culto é louvar a Deus, é adorar a Deus, nada mais importante. E que o Senhor, Ele é o nosso templo agora, Ele é o nosso santuário, é a Ele que nós prestamos culto, independentemente do lugar, do dia, da hora. Há um lugar, há um momento que nós nos reunimos como igreja, mas louvar a Senhor, prestar um culto a Ele, porque agora não há Monte Gerizim, não há templo em Jerusalém. Agora é adorar em espírito e em verdade. Então, todos os lugares é lugar de adorá-lo. E quando nos reunimos como igreja, a nossa atenção única e principal tem que estar voltada a adorar a Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. E que nós possamos continuar passo a passo,
guardando essa palavra, guardando cada porçãozinha aí, e que o Senhor, ele continue a falar conosco. E até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe.